A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Nossa Macaé, a gente fala de assuntos importantes aqui na cidade, coisas que acontecem em Macaé, que dão pra gente uma amostra mais ou menos, vamos dizer assim, um pulso daquilo que acontece na nossa sociedade e na cidade macaense. Hoje vamos falar sobre mercado imobiliário, esse setor muito importante da economia, que diz respeito às pessoas, né? Afinal de contas, as pessoas pagam aluguel, compram imóvel, colocam o imóvel à venda, colocam o imóvel para locação. Isso parece uma atividade apenas afeita às pessoas, a economia particular das pessoas, mas vai muito mais além, porque ele também é indicativo do momento da flutuação dos mercados como um todo, de como está a nossa economia. Estou recebendo aqui duas especialistas no mercado imobiliário, que são a Nayara Bichara e a Ana Carolina Loureiro, e elas fazem uma dupla, né? Eu não lembro de dupla de super-heroínas de história em quadrinho, né? É engraçado que as duplas são sempre masculinas, né? Não tem uma dupla de mulheres, porque eu ia fazer uma analogia com Batman e Robin, mas eu tenho que encontrar uma dupla feminina, né? Que se complementam nas suas atividades. E não tem, né? Mas esse é assunto para um outro podcast. Nayara e Ana Carolina, prazer em receber vocês aqui no nosso Macaé. Prazer é todo nosso. Mercado imobiliário. Eu cheguei em Macaé em 2002. Então, um testemunho muito rápido aqui. Estou aqui há 23 anos. Quando eu cheguei aqui, o mercado imobiliário estava absurdamente aquecido. Tinha dificuldade de encontrar imóvel assim que eu cheguei, né? E cheguei trabalhando e precisava morar, né? E era muito difícil, porque o mercado estava tão aquecido que eu só achava opções assim muito longe do trabalho, enfim. De repente, em 2008, 2012, eu morava num bairro chamado Jardim Vitória. Anos depois eu morava no Jardim Vitória, e na minha rua só tinha a minha casa e umas duas casas ocupadas, o resto estava tudo com placa de vende e aluga. Era um momento de crise no mercado de petróleo, aquela questão toda envolvendo aquela crise que veio do exterior, que chegou até o Brasil, onde o barril do petróleo despencou para 8, 9 dólares, 11 dólares, depois de ter chegado a 180 dólares, e isso causou uma quebradeira generalizada e o mercado imobiliário sentiu. O mercado imobiliário, ele é sempre um termômetro do que acontece na economia dos países? Podemos dizer que sim, né? Porque desde essa época que você está falando, a gente lembra muito bem, né? Macaé, principalmente, a gente diz que está no olho do furacão, né? Que é um polo offshore muito conhecido, né? Mundialmente. Uhum. Então, a gente passou por várias crises, né? Então, quando a gente... O mercado imobiliário está em baixa é porque está tendo uma crise, porque está acontecendo algo no Brasil e no mundo. Então, a gente pode dizer que é o termômetro. Isso ele sempre acaba refletindo. Sim, sempre acaba refletindo. Porque é só porque falta dinheiro na mão das pessoas, elas perdem liquidez, ou você diria que é porque é a primeira coisa, é o primeiro passo que a pessoa segura de não dar temendo o futuro? Porque às vezes o dinheiro que a pessoa tem guardado para comprar um imóvel, ela continua tendo, né? Mas ela deixa de fazer com medo daquilo desvalorizar? Com certeza. É mais por isso? Isso aí. Ela tem esse receio, né? Eu vou comprar alguma coisa que daqui a 2 anos vai estar valendo 20% menos, 30% menos. Então, há essa preocupação, sim, de desvalorização do imóvel, ou até mesmo de também esperar um momento melhor, de repente. Às vezes, por exemplo, a gente teve na pandemia que os juros, né, de financiamento, Carol pode dizer isso melhor do que eu, os juros ficaram muito baixos, né? E mesmo naquela época, as pessoas ainda seguraram, né? Não vou comprar agora, não sei o quê, vai baixar mais, não vai. E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente e a gente fala, lembra naquela época? Que os juros estavam baixinhos, se tivesse comprado ali. Se tivesse comprado ali.
E ao mesmo tempo, um momento de crise gera muitas oportunidades. Então, às vezes, quem tem um dinheiro guardado e de repente tem medo de gastar e etc, por alguma razão, a hora de comprar um imóvel talvez no momento nesse momento em que ele baixa. Talvez no momento de crise seja a hora de comprar um imóvel, porque a chance dele desvalorizar é muito pequena. Né? Tem que haver o que aconteceu lá em 2013, por exemplo, 2014, 2015, realmente trouxe uma queda para o valor do imóvel, mas também existia uma questão exorbitante, né, dos valores. Então, acho que agora a gente entrou na realidade. Eu queria falar um pouco disso, dessa coisa meio esquisita que são os preços, mas antes perguntar o seguinte: quando você fala que a pessoa tem um medo dele ver desvalorizar e por isso segura a compra, isso passa pela cabeça também de quem pensa em comprar para morar, para viver, um investimento para a sua vida? Porque eu acho que quem quer fazer como negócio, tudo bem, não é um bom momento, porque ele pode cair de preço. Mas quem vai morar? Se é a pessoa que vai sair, está juntando dinheiro para sair do aluguel. Acho que ela não se move muito por essa lógica, não, será? Bem, isso muda muito mesmo, sabe? De cliente para cliente, mas eles são consumidores, né? E o consumidor ele sempre quer pagar menos. A verdade é essa. Bom, No final das contas, pechinchar sempre é bom, né? Independente do fim ali, para que tipo de aquisição ele quer aquele imóvel, ele vai sempre barganhar, né? Sim. Você tocou num assunto importante, preço. Aí vocês são duas operadoras do mercado imobiliário, uma lidando com a parte comercial, a Nayara, e a Ana Carolina com a parte administrativa e burocrática. Talvez vocês sejam até suspeitas ou por questões éticas, mas o proprietário de imóvel nessa cidade, ele não foi muito olho grande durante muitos anos, não. Eu deixo o termo olho grande para mim, vocês não precisam usar esse termo. Mas ele jogou numa prateleira muito alto o preço aqui, né? Hoje em dia é difícil, até para nós que somos corretores, avaliar um imóvel, né? Porque tem sempre aquela questão de que, então a Nayara avaliou muito baixo, então não quero trabalhar com a Nayara. Aí tem um corretor que vem para agradar o cliente, avalia muito alto. Então hoje eles falam assim, quanto vale o apartamento, o metro quadrado de um apartamento no Pecado? Flutua muito, é muito, né? Não tem um valor mais exato, igual tinha antigamente, né? Que tinha o valor do metro quadrado. Porque os clientes estão subindo muito seus imóveis, né? Nós estamos vivendo num tempo em Macaé que os preços dos imóveis subiram muito e continuam subindo. Né? E toda vez que sobe, né, dá uma parada, uma esfriadinha assim no mercado, as pessoas ficam meio assim, tá muito caro, né? Aí daqui a pouco volta de novo. Então há esse movimento em Macaé, né? Há o preço, e o imóvel ele tem um preço que ele realmente vale, né? Quanto o cliente ele quer. Quanto o dono quer. Né? Então é difícil até avaliar. Eu acredito que para o mercado ele girar mais, eu acho que tinha que dar uma estabilizada, uma paradinha. Equacionada um pouco nessa coisa do preço, né? Sim. Um exemplo disso que a gente vê é no calçadão da Avenida Rui Barbosa, alguns imóveis que eu vi fechados durante um bom tempo. E quando eu conversava com algumas pessoas amigas que ou conheciam o proprietário ou conheciam proponentes que foram atrás para tentar fechar aquele imóvel, e que as pessoas relatavam que ouviam dos proprietários que ou é tanto ou deixa fechado. Sim. E a gente que não é dono de imóvel comercial e fica ouvindo isso, fica pensando assim, mas gente, como é que pode o sujeito preferir ficar com o imóvel fechado do que lhe rendendo algo, né? Um imóvel que demanda algum custo para ele mesmo fechado. Ele tem PTU, ele tem alguma manutenção que ele tem que fazer, mas há essa cultura, né? Se não pagar o que eu quero, deixa fechado. Hoje em dia, não muito, né? Eu acho que... Já baixou um pouco? Hoje em dia os proprietários têm uma cabeça um pouco mais voltada a, de fato, aquilo ali funcionar, né? Eu acho que eles já entenderam que o imóvel fechado ele deprecia mais do que em atividade, né? E justamente, mesmo que ele esteja fechado, ele tem despesa ali. Então, é melhor que cubra a despesa do que você ter a despesa. É melhor que pelo menos cubra a despesa. Então, melhor fechado do que não alugar pelo preço que eu quero. Eu acho que isso acontece mais quando os preços eles caem muito. Então, às vezes,
o cliente ele pensa dessa forma, o proprietário pensa dessa forma. Não está sendo isso agora. Entendeu? Realmente. Quando a pandemia aconteceu muito isso, os preços baixaram muito, né? Teve uma época que a gente via placa tudo quanto é lugar em Macaé. Né? Hoje em dia você não vê mais. Tem bem menos. Tem bem menos perto do que teve. Eu fico pensando o seguinte, se nessa questão assim desses vícios do proprietário, tanto imóvel comercial como residencial, se é uma coisa um pouco geracional também, em relação àquele proprietário de imóvel que tem 2, 3, 4, 5, 10 imóveis. A gente sabe em Macaé de gente que tem muito imóvel comercial, e aí é feita uma transição familiar, um filho assume, e se isso moderniza um pouco o trato, vem uma cabeça mais antenada com o momento, porque a gente sabe que a geração anterior às vezes é um pouco mais conservadora, né? Em relação, e mais empacada às vezes também, em relação ao lidar ali com o seu negócio. Você tem essa coisa, de repente, de a geração mais jovem ser mais fácil de lidar. Vocês conseguem sentir um pouco isso? Quando lida com esses proprietários? Eu sinto muito isso. Já estou há 18 anos. 18 anos no mercado, sou macaense, então eu conheço muitas famílias tradicionais que acontece isso, né? Então aí passa a geração, já a cabeça já muda mais um pouco, né? Já quer modernizar, vamos vender ou vamos alugar tudo. Já é mais maleável, mais flexível com o preço. Aí acaba pareando a nossa idade com a idade desses que ficaram para até o diálogo fica melhor, acaba ficando mais fluido, né? São pessoas que muitas vezes cresceram com a gente, né? Que têm a mesma idade que a gente, então acompanha o nosso trabalho também, conhece o trabalho da Nayara, que a Nayara está no mercado imobiliário há mais tempo do que eu, então a Nayara tem 18 anos, eu tenho 12. Então a gente lida com gente que a gente sempre viu, porque somos macaenses, e esses canais de comunicação de familiares, eles estão na nossa vida, né? Então existe muito isso, 90% dos nossos clientes têm essa flexibilidade de agora, por ser justamente algo que veio passando. Mas eu ainda tenho cliente que nem o WhatsApp tem. Também. Das antigas mesmo. É uma minoria, mas ainda tem. Aquele cliente que vai lá levar o documento, que vai lá assinar o contrato, ainda tem. Graças a Deus por isso. Não vai ter foto do imóvel, nada do imóvel, não manda nada pro WhatsApp, porque não usa o WhatsApp. Graças a Deus por isso, porque a gente não perde a essência da corretagem, porque visitar o imóvel, fotografar o imóvel, assinar o contrato, tudo isso é épico, né? A gente, situações que marcam o momento do imóvel. Eu, principalmente, que trabalho 100% com venda, a assinatura do contrato de compra e venda, a assinatura da escritura, a assinatura do financiamento que tem caráter de escritura pública, é o ápice do negócio, né? Então, é um momento que a grande maioria dos nossos clientes, a gente faz isso mesmo nesse conjunto, como sempre foi. Ato único, todo mundo assinando, reunido, talvez nesse momento é o único momento que as partes se conhecem, porque existe a intermediação da imobiliária, então cada um fazendo sua parte ali, a assinatura do contrato é um marco mesmo. E muitos ainda fazem esse trato presencial mesmo. A pandemia trouxe muita modernidade, né? Trouxe muita distância para os negócios, e isso acaba sendo ruim, né? Processos muito eletrônicos, assinaturas remotas. Teve o fato de você economizar tempo, né? Economizar com algumas tempo, coisas. mas também você perde o relacionamento, né? Você às vezes, a gente faz processo às vezes que a gente não conhece, nem o comprador, nem o vendedor. Uma parte conhece outra parte. Né? Mas a gente está com um processo, inclusive, que são 3 vendedores, um em cada país. Caramba! E aí a gente não se conhece. Eu não conheço uma parte, eu não conheço. Porque aí o contrato de financiamento foi assinado de forma eletrônica. Eu nunca vi comprador, o casal de compradores e os outros 2 casais de vendedores, a gente não conhece pessoalmente. E assim, agradeço a modernidade, é legal, ajuda, mas perde esse feeling. E comprar imóvel
quase 100% das vezes é sonho. É sentimento. É uma relação muito pessoal, emoção, né? É emoção. E a gente chora junto. E aí, quando é muito eletrônico, quando perde a assinatura do contrato, a assinatura da escritura, afasta, né? Isso e é a essência da corretagem, né? A raiz da corretagem. Você sentar, conversar, discutir o negócio, negociar ali o valor, isso é muito gostoso de fazer. Você falou de um fator aí que é muito importante, muito presente nessas negociações de compra e venda principalmente, que é o financiamento imobiliário. A gente automaticamente lembra da Caixa Econômica, né, que é a grande fomentadora dessa ferramenta para aquisição da casa própria. O financiamento, ele responde percentualmente por quanto do mercado hoje, você diria? Olha... Metade do que se vende hoje tem financiamento? Não, mais. 80%? E a Caixa ainda é o rótulo, né? A Caixa ainda é a porta de entrada dos financiamentos. Hoje a pior taxa da Caixa é a melhor taxa do mercado. Então, embora a taxa da Caixa esteja alta, ela ainda assim é melhor do que todos os outros bancos. Certo. Então, no momento que existia uma questão do banco privado, né? Itaú, Santander, Bradesco, Sicoob, agora tem esses outros, Inter, BRB, que estão começando a operar o crédito imobiliário. Houve um tempo que eles estavam com uma taxa de juros melhor do que a da Caixa, né? E aí a gente fazia o caminho contrário. Levava o cliente para o banco privado para ver se ele tinha ali um aspecto melhor de crédito. Aí, se não aprovasse no banco privado, a gente levava ele para a Caixa. E aí, agora que a Caixa está com uma taxa de juros melhor, a gente leva o cliente para a Caixa e, conforme for, a gente volta com ele para o banco privado. Então, assim, é momento. A gente se reúne todos os meses para falar disso lá na imobiliária. E aí, cada mês a gente tem um no topo. Verdade. Cada mês a gente tem um no topo. Olha, agora a gente está com a Caixa Econômica com uma taxa melhor. É claro que ainda existe o programa Minha Casa Minha Vida, que existe uma taxa de juros bem bacana. Que é fantástico, né? O negócio é uma ferramenta muito boa. Fantástico. Que antes era só imóvel usado, era só imóvel novo, e agora tem o imóvel usado no programa. Abriu-se também uma aba para classe média, que é renda até 12 mil. E ali dentro daquelas regrinhas todas ali, a gente enquadra o cliente numa situação que às vezes é muito boa. A gente tem percentuais de financiamento muito pequenos, relativamente falando, né? A gente já viu a Caixa operar com 80% de financiamento em 100% das modalidades. Todas as modalidades podiam ser contratadas com 80% de financiamento. E agora 70%, 60%, 65%. Então a gente está com um funil ali, ainda tem de 80%. Mas você precisa se enquadrar muito bem para conseguir financiar. E tem também 80%. A avaliação, né? Que pela Caixa tem que ser imóveis avaliados até 1,5 milhão. E em Macaé tem uma busca, né? Um nicho para imóveis de alto padrão, né? Acima desse valor também. Então, às vezes, não tem jeito, a gente tem que ir para o banco privado mesmo. E tira a condição de compra do imóvel, tira o cliente da Caixa. A Caixa vai ter sempre a vantagem, eu acredito, de ter o lastro de um governo federal, né? Isso, se eu tivesse que escolher entre 5 bancos e a Caixa, eu tenderia a escolher a Caixa primeiro, porque me passa na minha cabeça a ideia de que é um banco que não vai quebrar. Não vai me deixar na mão, não vai como alguns bancos particulares às vezes podem entrar em insolvência, podem sofrer intervenção do Banco Central, enfim, acho que a Caixa tem essa vantagem, não tem? Na cabeça do cliente? Na verdade, a cabeça do cliente funciona com a melhor taxa de juros. É mesmo? Fim. O valor final, o valor da parcela, quanto que ele vai gastar. É isso que ele quer saber. Eventualmente, a gente tem uns clientes que têm ali uma educação financeira mais refinada, que conseguem tratar disso de outra forma. Mas, a regra geral é quanto que é a minha parcela, qual que vai ser a minha despesa.
E em 2017, quando a gente sofreu... Isso na grande maioria, né? Existe aquele clientinho também que na cabeça dele é só a Caixa, mas na grande maioria... Isso aí. Houve um tempo, né, em 2017, quando a gente sofreu o impeachment da Dilma, a gente ficou com uma escassez de verba muito grande. O governo parou, né? A gente parou não tudo. tinha, a Caixa não tinha absolutamente dinheiro para investir. Mas na transição do último governo, a gente teve uma escassez de verba muito severa. Assim, a maior que eu já vi. Eu nunca vivi uma escassez de verba tão severa. A gente ficou quase um ano sem conseguir operar naturalmente com a Caixa. A gente programava tudo, na hora de assinar o contrato não tinha verba. Programava tudo, na hora de assinar 6, 4, 3 meses o cliente esperando verba para poder assinar o contrato. E aí a gente tinha que trazer isso para o negócio. A promessa de compra e venda, que normalmente são 90 dias de prazo para o vendedor receber o recurso do financiamento, a gente estava estendendo 120, 180, porque o cara queria fazer caixa econômica, claro, diante do mercado dos bancos privados, e aí a gente tinha que estender um pouco mais esse prazo. Então, os negócios duravam 6 meses para terminar, uma coisa que geralmente dura 3. Né? Então, houve essa escassez, houve esse período, e aí tudo se normalizou. Aí hoje está lindo. A hora que você quiser dinheiro, a Caixa tem. É uma beleza. Que maravilha, gente. Uma torneira aberta. E aí... A Caixa está hoje com um sistema que facilita o cliente chegar e fazer negócio. Sim. Absolutamente. Tem que... Legal, isso é bom. Ó, anota aí, hein? No final, a gente vai colocar aqui os arrobas, já deve estar aqui embaixo do nome de cada uma aqui, o arroba do Instagram, da rede social, manda um direct para elas, conversa com elas, elas estão dizendo que o negócio tá bom, então aproveita. Tá bom. Assim, é imbatível. A taxa de juros da Caixa atualmente é imbatível. E isso que a Nayara falou, de guardar dinheiro no momento e agora, não vou comprar agora, vou esperar, a gente não vê melhora. A gente só vê aumento. A tendência é o dinheiro, esse dinheiro guardado começar a valer menos diante do mercado. Se você quiser, se você tem plano de comprar um imóvel, se você quer realizar o sonho da casa própria, essa é a hora. A gente não vê perspectivas, porque como a gente está falando de caixa econômica, a gente está falando do governo. Então, o governo que entrar, independente de qual seja, né, ele vai ter que colocar as coisas em ordem e isso vai demorar também. Né? Então, a perspectiva que a gente tem de melhora é muito pequena, porque o que a gente está vendo é só exponencialmente aumentando. Os preços voltando a um patamar. Não vai ser aquilo que já foi um dia, né? Será que o mercado volta a ser aquele boom estratosférico que as pessoas vendiam? Eu lembro que amigos que eram da Petrobras ficavam ansiosos durante o ano esperando a receber a participação nos lucros. Eles corriam para construir kitnet, para construir quarto-sala. Conheci muitos amigos aqui que viveram muito bem construindo casas, gente que trabalhava no mercado offshore. Sim, eu conheço vários consultores que são aposentados. Que são aposentados da Petrobras, empresas offshore, conheço alguns também. E aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Paulinho Gonçalves, popular Paulinho Macumbeiro. A gente tomou uma cerveja um dia desse. O Paulinho era um desses, um camarada que construiu ali, o Jardim Santo Antônio e tal. Volta a ser aquilo de novo? Então, aquela época, né? O que aconteceu? Macaé estava nesse boom imobiliário. A gente tinha vários lançamentos, várias construtoras em Macaé. Eu iniciei nessa época. Inclusive, isso foi falado na reunião, né? A Prefeitura de Macaé fez uma reunião com os técnicos da Fazenda, com o secretário de Fazenda. Sobre a apresentação do novo sistema eletrônico do ITBI, eu acompanhei. Esse assunto, o Rodrigo, ele tocou nesse assunto, né? Que Rodrigo Viana. Ele viveu isso, ele foi meu colega já foi corretor, né? As grandes construtoras não estão mais aqui, né? MRV, Direcional. E o Elbert sempre fala, né, que ele está tentando, junto com o Rodrigo, com a equipe toda, trazer de novo os lançamentos, as construtoras de volta. Né? A gente sabe que tem alguns projetos sendo
aprovados, né, de loteamentos, de condomínios. A gente sabe que ainda bem ansioso. Que tem projetos dessas construtoras que ficaram para trás. Sim, também. A exemplo da Morocó, que tem alguns terrenos aqui ainda, tem alguns projetos aqui ainda que depois não declinou. Passou um tempo e não foi mais interessante. Eu lembro que teve um lançamento, seria um lançamento, né? Chegou a ter o apartamento decorado lá no Alto da Glória, em frente ao La Vista, que os caras sumiram, o troço não saiu do papel. O La Vista quase não foi entregue. Por um triz ele não foi entregue, né? No La Alto da Vista Glória. era Delta, que agora... Isso, aí entrou no olho do furacão da Lava Jato e quase que a turma não recebe o apartamento. A gente tem outro exemplo também, que em Rio das Ostras a gente faz negócios, né? Macaé, Rio das Ostras, Campos, Búzios, Cabo Frio, a gente atende a região aqui com bastante força, né? E aí o Quintas do Sol, que era um projeto menor do Quintas da Glória, que acabou não sendo construído, porque foi engolido aí por toda essa... Inclusive agora a gente precisa, né? Porque as promessas estão aí de que a população vai crescer muito, né? Muitas empresas estão voltando, a gente sente isso muito no mercado, porque eu também tenho a parte lá na imobiliária que trabalha com administração, com aluguel, né? E está faltando produto. É cliente ligando o dia inteiro, querendo alugar imóvel e está faltando produto. Então a gente espera que eles venham logo, inclusive que essa burocracia, que também é outra promessa de Welpt, se cumpra para aprovação de projetos, né? Porque ele ia diminuir, dinamizar, né? Ele já desburocratizou muita coisa. Para que essas construtoras... A entrada numa aprovação de projeto hoje é bem menos burocrática do que antes, mas ainda demanda uma burocraciazinha. Então. Eu acho que falta tecnologia mesmo, né? A exemplo do ITBI, que é nossa... O ITBI ganhou meu coração ali, é um alívio. Que você vai poder fazer de casa, não é? Sim. Gerar uma senha, um login e tramitar tudo eletronicamente. Tempo que era impresso, fazia um processo, entregava no protocolo, demorava, sei lá, 20 dias para ter uma guia de ITBI que você tinha que voltar lá para buscar. Isso, né? Voltou lá para dar baixa. Se você quisesse ser veloz, você mesmo voltava lá para dar bota, aqui tá pago. Exatamente. E assim, 12 anos depois, né, que eu estou no mercado imobiliário há 12 anos e eu não sou corretora, né, eu faço só a parte de financiamento, papelada eu sou especialista em crédito e risco, faço regularização de imóvel, a gente concretiza tudo ali, né, a gente faz o estudo do que tem e deixa o imóvel absolutamente comercial. Ele pode ser vendido porque ele está regular. E aí a gente traz essa realidade para o imóvel, né? Eu estou aqui com problema de partilha, estou aqui com problema de testamento, tá agarrado com alguma dívida, a gente resolve para que ele fique disposto no mercado. Eu levo o problema para ela resolver. Falando nisso, muito interessante. Vamos lá. Você falou um negócio agora, eu estava com uma outra questão de gancho aqui, mas que isso aí é muito interessante. Um espólio pode vender um imóvel, não pode? Uma pessoa morreu, deixou um imóvel lá e tem herdeiros, uma esposa, o marido e filhos. Esse imóvel pode ser vendido. Mas é preciso consenso de todos. Então, ele pode... Precisa estar com o inventário. Ele precisa passar com o inventário. Mas ele precisa já estar com o inventário aberto. Sim. Porque hoje o inventário, essa forma aí mais simples que você está falando, que é o inventário extrajudicial, né? Apesar de eu ser advogada também, eu não tenho muita expertise nesse assunto, porque eu fiquei mais na parte comercial. Porque hoje os cartórios podem fazer inventário extrajudicial, igual podem fazer divórcio, né? Então, mas precisa ter consenso. Sim, todos assinando. Na verdade, não é o cartório, né? São advogados que tramitam os extrajudiciais. Mas tem as obrigatoriedades de se ter um advogado, embora seja extrajudicial. E aí tem todo o período, né? Tudo que sempre teve, ainda tem. O acordo de todo mundo. E, na verdade, o inventário que é judicial é aquele que quando tem umzinho ali que não quer. Que não concorda com a partilha. Aí vai juízo, para que seja uma decisão judicial, de fato. Mas quando existe um acordo de todos ali, é muito simples. Basta todos assinarem. Muito simples, muito rápido. E o ITBI...
está funcionando como funciona o ITD. O ITD é o Imposto de Quando Não é Compra e Venda. A gente cada um tem o seu nome ali, a sua sigla, mas a gente explica e é difícil de entender. Então, sem termos técnicos, quando você vai comprar é ITBI, quando você vai doar, partilhar, divorciar, inventariar é ITD. E o ITD, você aperta o botão, sai na hora também. Então, o extrajudicial é uma via muito simples. Aquele que está em discordância dos outros. É bom que todos sentem, conversem, encontrem a melhor saída, porque é mais barato, mais rápido. E assim, se o fim do imóvel é vendê-lo, fica tudo mais simples quando está todo mundo de acordo. Mais complicado deve ser, às vezes, quando esse espólio tem 4, 5, 6... 14 imóveis, que tem um que vale X, outro que vale Y menos, e aí você precisa ter uma compensação, né? Quem fica com o mais caro deve indenizar quem fica com o de menor valor. Eu acho que são essas as questões que as pessoas têm que conversar, né? Os desacordos são a parte que mais pesa ali, né? Aqueles que se sentem injustiçados, que acham que precisam de mais, de menos. As pessoas são bem mais difíceis do que propriamente o montante dos imóveis, né, que se tem. Mas passar por inventário, sempre. Faleceu, inventário. E também tem os inventários de pessoas já falecidas, né? Dentro dos próprios inventários. Tipo, o avô, o pai e o filho. Aí todos já morreram. Inventário do inventário do inventário. Então, para chegar no herdeiro, de fato. Que coisa doida, né? Que a nossa burocracia é realmente muito grande. 20 e poucos anos atrás, eu lembro que ainda tinha muito terreno vazio em Macaé, muito lote. Eu fui morar no primeiro bairro que eu morei, que foi ali na Riviera, tinha ruas que tinham 3, 4 lotes, às vezes. Hoje você não tem mais lote, praticamente em bairro nenhum quase você tem lote. Bairro urbanizado, assim, você não tem muito. E aí eu vi um fenômeno acontecer, que foi a compra, por exemplo, de 2 ou 3 casas e derrubada para fazer um prédio. Isso começou a acontecer muito ali em 2005, 2006. A tal da incorporação, né, em que uma construtora chegava e pegava um lote de alguém e trocava aquilo por unidades e fazia prédios. Esse fenômeno ocorreu durante um tempo. A gente viu a cidade se verticalizar bastante, alguns bairros se verticalizaram bem, e aí isso parou. Teve uma estancada. E agora eu estou vendo muito o advento do condomínio, até dos pequenos condomínios. Né? Acontece muito ali. A gente teve um grande condomínio que foi o Vale dos Cristais, né? Aquela coisa grandiosa que atraiu outros ali nas proximidades e tal. Mas você vai, às vezes, em alguns bairros, você vê pequenos condomínios até em áreas relativamente pequenas. Você vai na Grande dos Cavaleiros, tem uma porção de pequenos condomínios. Será que esse vai ser o futuro da expansão imobiliária? As pessoas se fecharem em pequenas comunidades entre muros e viverem ali dentro? Eu acredito que Macaé ainda tem muito ainda para acontecer isso. Né? Eu tenho essa procura por terrenos relativamente pequenos, né, para a construção de condomínios de casas. Eu tenho muita procura sobre isso. E burocraticamente falando, o condomínio é uma obrigação, né? A gente não consegue desmembrar um terreno sem que haja um condomínio. E as pessoas querem também segurança. A gente tem muita procura. É o fator segurança, né? Por casa em condomínio, que casa de rua é bem menos procurado hoje para compra. Precisa ser um bairro relativamente seguro para as pessoas se sentirem de fato seguras. Elas querem também lazer, né? Que uma casa de rua, por exemplo, não tem. Condomínio é segurança. Lazer. Uma área útilzinha mínima que seja, pelo menos para que se possa ficar à vontade, né? Exatamente. E Macaé ainda tem muito potencial para isso acontecer. A gente tem visto esses pequenos, né? Você vai na Granja, tem muitos. Na Glória também tem. Um bairro novo, Parque do Caxias, que ali atrás do Green Park também tem uns 3 ou 4 sendo construídos ali. E aí o que acontece também, enxuga um pouco a construção. Né? Então isso torna o imóvel também um pouco mais barato, aí o cliente ele consegue adquirir,
Isso ajuda bastante também. Durante a obra ele consegue ter um acerto de entrada mais confortável. Sim. A caixa, especificamente a caixa, tem uma condição melhor para imóvel novo. E aí várias... isso que a gente queria propagar, entendeu? Para voltar a ser o que era. Porque não que agora esteja ruim, né? Mas assim, as chances que a gente tinha, as oportunidades de venda que a gente tinha, as condições de negócio na ocasião, que haviam grandes construtoras aqui, que haviam imóveis novos, o negócio era mais fluido, né? A gente tinha uma gama mesmo de imóveis novos que eram confortáveis da gente trabalhar, que era legal de oferecer, de todo preço, com todo valor. Sim, hoje o cenário é diferente. Hoje são imóveis usados, né? Mas que estão a bola da vez, né? Imóvel usado. Tem imóvel novo, né? Muito pouco, assim. Tem a Alphaville, né? Casas muito novas, que também já é Residas hoje. No Vale dos Cristais tem bastante casa também. Mas a grande maioria hoje são usados. Eu vou fazer a pergunta de 1 milhão. Vou fazer a pergunta de 1 milhão e vou chamar a sua atenção, você que está aí assistindo a gente, chamar a sua atenção porque, dependendo da resposta, pode ser o pulo do gato para um bom negócio. Para um lado, nós temos o mar, então a cidade não pode crescer para o mar, obviamente. Vocês arriscariam, se Macaé tiver um mini boom, um micro boom de crescimento, cresce para o lado do Costa Paradiso, cresce para Virgem Santa ou cresce para Emboacica? Aí depende do padrão do imóvel que você quer. Lógico que a gente tem lá para o Costa Paradiso aqueles condomínios que são casas muito boas, né, mas são condomínios. Né, nós temos a Emboacica, que tem o Vale das Palmeiras. Então, mas quando eu quero falar do crescimento, eu não vou falar do que já existe. Eu vou falar do que... Você tá me colocando uma sinuca de bico. Não, eu quero falar, na verdade, do que o que já existe pode atrair coisa nova, porque onde tem coisa boa, atrai outra coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, lá na Virgem Santa tem gente fazendo coisa lá, de termos de condomínio, loteamento. Tem muita terra para ser explorada. Tem muita terra para ser explorada ali. Eu, particularmente, há alguns anos eu venho falando para os amigos, a gente está tomando uma cervejinha, batendo um papo, eu sempre falo que eu acho que Macaé vai crescer para a Virgem Santa, na minha opinião. Porque o projeto de rodoviária de nova rodoviária. Nesse assunto. O projeto de nova rodoviária está para lá. Sim. O maior hospital já está lá. O fórum está lá, o Ministério Público está lá, a Câmara Municipal está lá. Tem saída para a linha azul, tem saída para a RJ. Eu acredito que. As empresas de gás também estão para lá. Eu acredito que o crescimento é para lá, mas um crescimento geral, não só um crescimento imobiliário. Pura e simplesmente, uma expansão até comercial, na minha opinião. O loteamento lá. Isso. Né? Tem, Vilagem. Tem muito espaço ainda para Macaé crescer, muito condomínio, muita terra, loteamento, é o que não falta ainda em Macaé. E dos lugares que eu falei, me parece que é o mais perto do centro. Sim, é uma região mais centralizada. Chegar, né? É que é perto de tudo, né? Tá no meio. Isso. É perto para você sair de Macaé, para você entrar em Macaé, para você ir para praia, para você ir para serra. A rodoviária, o projeto da rodoviária ali é um sonho até meu. Que esse projeto não é novinho, né? Ele já tá aí no papel há muitos anos e não foi posto em prática, né? A gente não vê movimento nesse sentido. Na verdade, houve uma sinalização do governo do estado, acho que ano passado, não, em 2023 houve um movimento do governo do estado, né, através da CODERT, que é a autarquia que cuida das rodoviárias no estado, foi assinado lá alguma coisa, um protocolo de intenções para se fazer a rodoviária ali naquela região lateral à Câmara Municipal, né? A gente espera muito que isso aconteça, porque a gente vê o movimento das construções perto do que já existe, melhorando a condição daquele lugar. Isso. Né? A exemplo é o Laguna, que foi recentemente inaugurado aqui, que ali tem os apartamentos da MRV, que são imóveis populares, e Rio das Ostras, que também tem os prédios da MRV ao lado do Chegou um shopping gigantesco, e as pessoas vão a pé no shopping. Deu o imóvel que era 130 tá 250. Aí o Atacadão foi para lá também, então, ficou tudo ali. A gente vê, harmonia. Exatamente, Isso. a gente vê melhorar aquilo que já está ali, entendeu? Novas construções.
a exemplo do Shopping de das Ostras, do Shopping Laguna, a gente vê que aquilo vai melhorar para quem já está ali. E é muito importante também, né? Trazer o que já tem para as condições melhores. A Virgem Santa, que tem o Totalville lá. Os imóveis no Totalville é 80, 90 mil. Imagina se a gente começa a trazer o centro de Macaé para aquele lado, se a gente tira o projeto da rodoviária do papel. Vai melhorar para quem mora ali, para quem tem imóvel ali e fica esperando melhorar o preço para vender, que muitas vezes é isso que acontece. Afinal de contas, estamos disponíveis para fazer negócios. Isso aí. Sim, todo tipo de negócio. Em todo lugar. Maravilha. Queria que vocês deixassem o endereço de rede social, da imobiliária, de vocês particularmente. Fiquem à vontade para as pessoas poderem procurá-las e se informar. Alguém, às vezes, nem sabe, porque é importante isso, gente. Muita gente tem todas as condições como proponente de um financiamento, de fazer um financiamento pela Caixa Econômica e não sabe. Sim. E pensa que é algo muito inacessível e não é. Eu falo muito isso. Você acha que não pode, você pensa que não pode. Às vezes você pensa, mas eu fiquei devendo um cartão, que paga o cartão de crédito lá. Isso aí. A Carol, ela sabe muito tratar esse cliente. Até um desconto a Carol arruma pra você lá, pra você resolver. Se tiver uns pepinos pendurados lá pra resolver, a Carol ajuda. E ela sabe também como o cliente é aquele cliente que não consegue aprovação, ela vai dar dicas. Olha, seu imposto de renda, faz assim, seu cartão de crédito, como você falou. A gente recebe muita gente autônoma, né? E a Caixa, ela tem uma peculiaridade com renda informal. Sim. Ela limita muito o crédito, ela não te nega, mas ela condiciona. E às vezes a condição do crédito não atende à necessidade, não atende também ao que o cara sabe que pode pagar, né? Ele é autônomo, tem uma renda boa, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, assim, ele precisa procurar um contador, preparar o imposto de renda dele, se preparar, fazer o plano de comprar o imóvel. Então, tem aquele cliente também que vem, essa casa é de 800 mil. Aí quando a gente vai ver, ele só pode comprar até 400. Então é bom ele saber o potencial de compra que ele tem, né? Para ele procurar o imóvel de acordo com aquilo que ele pode pagar. Vocês fazem um estudo, uma análise, um diagnóstico da capacidade dele? Completamente gratuito. Olha aí, olha aí. Passa, por favor. A parte de consultoria é completamente gratuita. Ele pode sentar lá, conversar com a gente sobre tudo, abrir o coração. Ainda fila um cafezinho. Toma um cafezinho. A gente conta como que é, explica como faz e diz para ele quais são as condições, completamente gratuito. Maravilha. Onde é que o povo encontra vocês? Então, a Macaé Mob fica ali na Glória, próximo ao Burger King. Muito fácil, ela é tudo bem verde, assim, bem chamativa, fácil de encontrar. No Instagram tá como Macaé Mob, Bemudo. E Mob, de imobiliária como se fosse abreviado. Isso aí, Macaé Mob. Macaé Mob. E o meu é Nayara, com I_Bichara. Nayara _Bichara, Macaé Mob nas redes sociais, no Instagram, ambos no Instagram, né? No Instagram. Ali na Glória, pertinho do Burger King, ali é a Rua Ana Benedita, né? Com o comecinho da linha verde, Maria né? Francisca Borges Reis. Isso, ali que é o comecinho da linha verde, né? Isso aí. E aí você conversa com a Nayara, conversa com a Ana Carolina, vai se informar e se você tem um sonho da casa própria, pode estar muito mais perto do que você imagina. Olha, queria agradecer muito a vinda de vocês aqui e tirar essa porção de dúvidas que é de muita gente, que eram minhas, muitas dúvidas minhas também, que eu aproveitei para tirar e desejar sucesso e boas vendas. E que o mercado reaqueça. Deixa eu só falar o meu arroba. Sim, por favor. Foi só o dela, é verdade. Carol Loureiro. Carol Loureiro. Meu arroba no Instagram. Então, Carol Loureiro, Nayara _Reid. Bichara, fiquei com o Reid na cabeça. E aí é o nome da rua. É verdade. Maria Francisca Borges Reid. E aí você pode conversar com elas, com a Macaé Imobiliária, Macaé Mob, que também está no Instagram, e tirar essas dúvidas todas. Parabéns, sucesso pelo trabalho de vocês, que o mercado reaqueça, novas vendas surjam e mais pessoas realizem o seu sonho. A gente que agradece o convite, agradece a participação. Essa nossa Macaé é muita gente, porque nós somos macaenses, nascidas e criadas. Legal. E é isso, a emoção do imóvel, a emoção de alugar que seja,
a venda, a compra, o negócio concretizado ali. Isso é o que é a essência da gente. A gente ama o que faz e se emociona junto, e chora junto, e vai junto, vai convidada para open house, chá de bebê, chá de casa nova. Chá de casa nova, e porque a gente fica o churrasco da inauguração. Isso, a gente fica 3, 4 meses com o cliente, cria relação. Cria uma relação legal, né? Vai pra show coisa junto, muito bacana. E ali a gente era cliente e vira amigo, graças a Deus. Que legal. É o slogan da Macaé Imóvel, mais que clientes, amigos. Legal, parabéns, sucesso sempre. Obrigada, Silvia. Gente, Nova Macaé é isso aí, como eu sempre falo, né? A gente fala aqui de coisas importantes que acontecem na cidade, de histórias importantes, sempre com um foco na prestação de serviço, mas no final das contas puxando muito por essa relação humana também que permeia a vida das pessoas. Nós somos humanos e tudo, por mais que as relações sejam comerciais, elas também precisam ter esse viés, né? De criar relações, criar laços e fazer amigos. Eu peço a você mais uma vez, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assina o canal, ativa lá o sininho das notificações, porque o YouTube vai te avisar de que tem mais conteúdo no canal para você ver. Compartilha esse podcast com os amigos, hein? Aquele camarada que não fez o negócio ainda da casa própria, tá prometendo para a patroa 30 anos que vai comprar uma casa. E, ó, a hora é agora. Considerando que você, enquanto tiver vida, vai ter que ter moradia. Isso. Mora no que é seu. É melhor pagar financiamento que pagar aluguel. Um aluguel nunca 30 anos já tinha quitado a Já casa. tinha quitado, O né? financiamento um dia acaba. Ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Ela sabe das coisas, hein? Bom, faz isso, hein? Compartilha com todo mundo, manda pro grupo da família, grupo dos amigos, pessoal da resenha, do bate-papo, compartilha a gente aí, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Forte abraço, até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.